Fala, defesa, como é que tá? Começando o vídeo de análise aí pré-game pro nosso primeiro jogo dos playoffs contra o Vasco. Vou fazer uma introdução aqui, depois eu vou analisar o treino que a gente teve no sábado, o treino de domingo, aí aconteceu alguma coisa na câmera aí que não consegui passar pro computador. Mas mesmo assim tem algumas coisas para analisar pra gente acertar para essa partida. E não tem como esconder que esse é um jogo tão alto nível quanto a gente já jogou aí na primeira fase regular, né? Um time que tá invicto, é um time que é um bom time, é um bom ataque, é um bom time como todo, né? E é um bom ataque também. E, assim, vão ser os downs mais decisivos do ano pra nós, assim. Então, a nossa mentalidade de ball out, ela tem que existir, porque cada down vai ser importantíssimo nesse jogo. Começando aí, definindo o ataque do Vasco, sempre gosto de falar isso antes de entrar nas análises, porque eles podem mudar o que eles vão fazer durante o jogo, pode adicionar mais motions, até outras formações, não acho que vai ser o caso, mas pode acontecer isso, mas o que eles fazem como core ali do que eles fazem, eles não mudam, porque é aquilo que eles treinaram o ano inteiro, né? Então a primeira coisa, quem são eles, né? É um time que corre interno, a partir de corridas internas com RPOs no perímetro. E quando vai passar a bola, passa a partir de quick game, rotas curtas, e explora o fundo do campo sempre com as rotas post. Então você pensa jogo aéreo e drawback, você está pensando em rotas posts, principalmente dos flankers em 2x2 aí. Então, muitas vezes corner jogando quando estiver jogando em off coverage, é até melhor estar jogando com inside leverage para te colocar numa posição melhor para jogar esses cortes, essas rotas para dentro do campo. Claro que de acordo com o situacional, né? Melhores jogadores deles em campo aí, eu selecionei esses três caras aí, o quarterback, o Gazelli, o Dutton, o Patrick Dutton, que é o receiver, joga de slot, joga de flanker às vezes também, e o Luiz Felipe, que é o número 10, também joga de flanker, assim. Óbvio que eles têm outros bons jogadores, o Rudá é um bom jogador, o próprio Pacquiao, que é o running back, é um bom jogador, a linha ofensiva é um setor bom deles também, ok deles também. Mas esses três jogadores são jogadores decisivos para ele, assim, porque primeiro o Patrick é o cara do quick game, é o cara que pega a bola, é o cara que recebe as bolas de RPO, e o Luiz Felipe é o cara que é explorado no fundo do campo, ele que é o cara que é mais acessado nessas rotas, dessas double posts aí contra a corner no fundo do campo, né? E claro, o QB é o cara que orquestra tudo isso, né? O pior jogador, entre aspas, né? Não é porque o cara é ruim, mas o jogador onde a gente pode explorar bem é o right tackle 7,5 lá, é um jogador que a gente pode ganhar esse matchup facilmente e temos que ter isso em mente, a gente tem que ganhar esse matchup contra ele sempre, assim. As melhores corridas que eles colocaram em campo, não quer dizer que eles colocaram mais vezes, mas as corridas que sempre quando foi colocada ganhou jardas, ganhou boas jardas, né? Foram as draws, isso vai exigir bastante do Michael Linebacker estar ligado nisso, e da linha defensiva, que é até um dos tópicos aqui da análise de vídeo, conseguir fazer o shed e forçar o tackle também, não só esperar ficar contendo o gap e deixar o running back passar nessas corridas draw, principalmente. Corridas counters e as inside zones. Esse ano eles deram diminuída na inside zone, mas ainda é uma corrida efetiva para eles também. E os melhores passes também não é a quantidade de passe, mas é a quantidade relacionada aos acertos, né, os passes completos, conceito de bench, conceito de quick game de bench, conceito de double post, onde eles exploram o fundo do campo, não é espelhado, né, então sempre vai ter smash de um lado, curl de um lado, e double post no backside. E o conceito de cross, que é o conceito que eles executaram em terceiras descidas longas. Falando um pouco sobre a visão do gameplay do nosso time como um todo para essa partida, né? Começando com essa abordagem mental da equipe, não só da defesa, de ataque, special teams, mas entender que é um jogo de alto nível, né? É um jogo que vai ter competição e nós estamos aqui para isso, para competir, né? Para vencer esse jogo. Mas para isso a gente vai ter que permanecer mentalmente forte durante toda a partida, entender os momentos de altos e baixos que vai ter pro nosso ataque, pro nossa defesa, pro nosso special teams. Vai acontecer, o jogo de alto nível exige isso, né? E entender esses momentos e não cair demais e nem subir demais ao ponto da gente perder o nosso chão ali, de como a gente tem que jogar, da nossa própria confiança de como jogar durante essa partida. Então entender que esses momentos vão acontecer e a gente só tem um ou outro. São essas pessoas que a gente tem que confiar, são essas pessoas que estão aqui agora, que tem que fazer parte do nosso planejamento para esse jogo. Então entender essa situação, essas ajustes constantes que nós vamos ter durante os momentos do jogo é essencial para que a gente desempenhe durante os 4 períodos da partida, não só no início, não só no fim, não só no meio, mas durante os 4 períodos da partida. E agora entrando um pouco mais específico no gameplay simplificado, né, da defesa aqui, nós precisamos estar na mesma página de que parar o jogo corrido é eliminar essa opção de passe de RPO deles, certo? Entre colocar a bola na mão de Patrick e deixar a bola na mão de Pacquiao, running back, nós queremos tirar a bola da mão do Patrick, certo? Esse é um jogador, como eu falei lá no início, é o jogador mais perigoso, é um dos melhores jogadores dele. Então a gente quer eliminar ele sim da partida. Então parar o jogo corrido é parar o RPO também, velho.
por mais estranho que pareça, né? Porque quando uma defesa é colocada nessa situação onde ela tem que marcar as duas coisas, aí quando o ataque começa a ficar a ganhar jardas, né? Porque um passe de uma bubble que seja, de um flanker screen que seja, ganha 4, 5 jardas, uma corrida vai ganhar 4 jardas também, tipo, dá a mesma para ataque. Então a gente precisa entender que a gente precisa eliminar esses RPO sim, certo? Faz parte do nosso gameplay tirar esse RPO deles. E deixar eles correrem com a bola para que a gente consiga jogar bem o nosso front contra isso, né? E a segunda coisa é que a gente deve jogar bastante em mod nesse jogo, né? Principalmente em campo aberto, aí, variando para match 3 e bracket, em situações onde nós queremos quebrar a tendência, né? Isso não significa, isso mais para DBs, né? O LBs continuam fazendo bem isso. Isso significa que para DBs jogar em mod não quer dizer ficar parado no lugar, ainda necessita de disguise para jogar em mod ainda, certo? Eles estão esperando essa cobertura de meio de campo aberto, essa cut que a gente colocou nos últimos jogos, a própria Match 3 também. Então, jogar em mod não significa estar parado lá no fundo, pelo amor de Deus, não é isso. É um tipo de cobertura que a gente se encaixa contra esse time também. Então, entender que DBs precisam fazer disguise também em mod. E lembrar que é um time que se arrisca, é um time que tenta big play sim. E essa oportunidade de estarmos em mod, se alinhados com colocarmos pressão ao QB, fizermos melhores disguises no front também para termos caras em melhor posição, é a chance que a gente tem de ir ball out mesmo. Bom, começando a análise aqui, vou passar por 3 coisas de DL, LB, safeties e CBs pra gente ajustar para esse jogo, tá? Não são muitas coisas, né? Mas para cada posição até que não é tanta coisa assim. Começando em relação a DL aí, é o que a gente estava comentando aí sobre fazer o shed e realizar o tackle, né? Aqui é uma inside zone e o Scrooge que tá como D aqui, né? Ele tá no Intact ou Stack Pint, não sei agora. E ele faz o shed do Marcão para realizar o tackle, né? Aqui na jogada. Por mais que não seja até o gap dele, ele identifica o running back fazendo o corte e faz o shed, né? Esse tipo não é que tá errado não, né? Pelo contrário. Mas esse tipo de movimentação é o que a gente estava comentando de linha defensiva nas jogadas de draw, mas que tem que acontecer em tudo assim também. A gente tem que, nesse jogo, todo jogo, né? Não é nenhuma novidade isso. Mas entender que tipo, nós podemos dar esse tackle também, assim. E esse tackle não pode ser com o braço, assim. O braço não vai parar o Pacquiao, não vai parar o R40. Mas colocar o nosso ombro, colocar o nosso corpo ali para realmente dar o tackle da forma que foi aqui o que o Schmidt fez agora, assim, certo? Então eu peguei esse exemplo que eu achei que foi um bom exemplo, assim, porque o Manu conseguiu setar a ponta, forçar o running back a entrar para dentro do nosso front, né? Que é exatamente o que a gente quer, conseguir setar boas pontas, como o próprio Manu fez aqui, né? Então, bons exemplos de todo mundo, assim. E aí o Schmidt finalizar junto com o linebacker e outro DL ali também no tackle. Então, essa questão de fazer o share, de conseguir e limpar a mão do OL, né? E não, sem perder território, né? O Schmidt não perde território aqui, né? Isso é bem importante, senão é bloqueado para trás. Então, esse tipo de coisa que a gente está procurando quando a gente está falando de DLs dar tackle também. Falando um pouco agora de controle de gap aqui, tanto de nose tackle como o de DE que está em tight aqui, né? Aqui é uma inside zone, isso aqui acaba virando quase não, virou um pull do Marcão, mas porque o Lucão que estava como nose foi tipo tirado do gap, né? Foi aquela big play foi a primeira jogada do treino, eu acho, de sábado. Então aqui o Lucão como nose, né? Entender que tipo, o cara tá tirando ele do gap, né? E a gente dar a volta nesse gap perder o gap A total, né? Então a gente tem um bonger off inicial, só que a partir de agora, a diferença das pernas do... Até é bom de ver essa câmera. A diferença das pernas do Lucão para a diferença das pernas do Luiz, né? A perna tipo, de controle de gap, de força, né? E perna de quem tá correndo, né? Quem tá correndo em linha reta e vai ser desequilibrado, vai ser tirado do seu caminho facilmente. Então lembrar de ter essa base larga para poder controlar melhor o gap, né? Aqui a gente tá só entrando no backfield da jogada, sendo bloqueado facilmente, né? E a gente acaba perdendo e passando oposto ao Marcão, né? Tipo gap B. E a mesma coisa acontece com o Will aqui. Tá em tight, né? E o Batata vai preencher gap B e acaba ficando no gap C também, sendo que a porta que o Lucão está aqui seria a porta que o Will deveria estar. E a porta que, enfim, o Lucão não está é a porta que ele deveria estar. E aí o próprio Lucão daria o tackle aqui, porque o Belém vai lidar com o Marcão agora, que é os caras que tá escalando pro segundo nível, poderia ser o combo block, mas tipo, como a gente perdeu muito gap, né? Aconteceu isso. E aí o Lucão seria o cara que daria o tackle aqui. Ou ninguém nem escalaria o segundo nível se jogasse bem. Então esse tipo de controle de gap, assim, contra um time que joga com bastante inside zones e counters, que vai ter bastante down block, é muito importante pra gente não ser tirado. Porque isso aqui no final das contas virou um down block.
E no downblock tem que pressionar o gap, então, para não ser te retirado dele igual a gente foi agora aqui nessa big play que acabou acontecendo. Claro que ainda tem a questão do safety, do free safety desse lado, que não leu o estímulo, né, para ser um cara para preencher aqui, mas ainda assim, tipo, a gente não conseguiu controlar o gap bem. Aqui falando de elementos tight ou stack pinch, onde a gente vai ir pro gap B, né, e aqui falando mais em relação a pass rush, né. Então, o que acaba acontecendo aqui com o Rubão aqui é algo que, tipo, é bem parecido até com relação ao jogo corrido que a gente tava falando agora, né, de não pressionar o gap. E perceba que o Rubão acaba atrapalhando ele mesmo e o próprio cara que tá vindo externo, né, porque ele não conseguiu pressionar o guard pra, tipo, criar a linha, né. Então, se ele tá em tight, se ele tá fazendo stack pinch, né, ele tem que, tipo, ameaçar esse cara interno para que ele não faça o que o guard fez aqui, que é fazer esse kick step para ir buscar o cara, né. Aí isso vai diminuir o nosso espaço. Olha o espaço que acaba criando um gap A, né. Então, às vezes, se tiver, sei lá, um plug do Mike, isso é válido, né. Mas como vai ter um plug externo ainda, a gente vai tirar a possibilidade do plug externo acontecer e a gente vai também tirar a possibilidade da gente conseguir a penetração em si. Então, tentar pressionar mais o gap, né, mais o jogador para abrir o gap do que só ir no gap só. Porque só ir no gap nessas situações vai acontecer isso para nós, vai abrir o gap A pro QB, fazer possível scramble e ter tempo de pocket mesmo. E aqui só falando sobre lidar com o pool, né, não é nem lidar com o pool, mas se a gente vai perseguir o pool ou não, né. Aqui vai ter um pool do Marcão aí do Batata, de encounter, né, e o Will tá em tight ou possivelmente stack pinch também, que pode acontecer. Nesse tipo de caso, ele tem que fazer exatamente o que o Will faz, que é perseguir o pool e chegar até o running para dar o tackle nele, né. Se você tiver. Aí, né, enfim, esse é o certo a ser feito, se você tiver no gap B já, ou indo pro gap B, como é o caso de stack pinch, né. No caso você está em stack, só, chamar de stack, você tem o gap C. Ou stack out também, que você tem instante pro gap C. Ou oak, por exemplo, você vai fazer o que o Marrento faria aqui nesse caso, né, que esperar a decisão de quarterback, né, possivelmente esperar a decisão de quarterback, puxar a bola. Então meio que o DE faria isso, assim, certo? Ou ele persegue se ele estiver no gap B, ou ele faz o squeeze do gap se ele tiver no gap C. Né? Falando com LBs agora, falando primeiro de leitura de estímulo, né? Isso tá a ponto aqui. Falando de leitura de estímulo, o Emerson, que é o cara que tá como Apex em tight ali, né? Ele é o cara que tem que estar lendo esse estímulo também ali, né? Ele não é o cara de possível RPO ali. Então ele tá tipo, oposto ao run, né? Então não tem nenhum RPO pra ele que ele tem que dividir distância, não. Divisão ele já tá. Que ele tem que, enfim, ficar no slot. Ele tem que atacar a chave, só, atacar a linha de scrimmage. Então aqui a gente tá em tight, mano, e se a gente não tiver essa ponta setada aqui, que o snap foi ruim só. Mas excluindo o snap ruim, entrega essa bola, e aí o Greg vai estar perseguindo ele, só que o pull vai chegar até o primeiro pull vai chegar até o Mike, e o segundo pull vai chegar até o safety. Porque não tem ninguém setando a ponta ali. Então leitura de estímulo pra... counter é beater de tight. A única forma de a gente jogar bem contra counter em tight é setando ponta. Conseguir linebackers ou nickel, oposto ao run nesse caso, né? Setar a ponta. Então, se a gente não fizer isso, ferrou, assim. A gente não vai conseguir parar counters. Então é bem importante a gente entender esses estímulos e reagir a ele. Aqui nesse exemplo o de counter, a gente trata um pouco melhor ali o Cop como o jogador que vai lidar com... que tem que setar a ponta, né? Ele ataca bem inicialmente, seta a ponta, só que a partir de agora ele tem que meio que parar de perder território, né? No sentido de não ser bloqueado para fora, né? Porque ele fez bem em atacar gap C e atacar com o ombro, só que agora ele tem que tentar manter não é fácil, óbvio, mas tem que tentar manter o território para que linebackers cheguem, certo? O Mike linebacker nesse caso chegar aqui nesse caso e não ter tanto espaço para o running back cortar, assim. Não foi um trampo ruim, mas onde ele está, né? Então se o Mike, por exemplo, não consegue achar a porta certa, pode ser que o running ainda tenha bastante espaço, né? Então tentar acertar essa ponta, como foi agora em reação ao estímulo, é isso, bom, setou o combo certo, mas não ser bloqueado para fora, como acabou sendo no final no desenvolvimento da jogada. Peguei esse exemplo aqui de plug aqui, que eu achei muito bom aqui do Manu, e acho que serve para todos os linebackers também, assim, como a gente está fazendo muito disguise, né, então nem sempre vai ter muito ferramenta para fazer, né, às vezes o L já tá sabendo o que você vai fazer já. Mas o que ele faz aqui de estar alinhado externo e depois ir pro gap B, que é o plug dele, né, acho que é bem efetivo, assim, vai colocar o guard em kickstep para buscar ele externo, né?
junto com o tackle e ele vai cortar interno depois. Então até talvez alinhar mais externo ainda, um passinho para trás só minimamente para poder atacar interno depois, ou dessa mesma forma como ele atacou aqui, não necessariamente estando na frente ali ou parado, né? Achei bem legal esse plug assim, serve para todo mundo, para Mike também, tá alinhado num gap e pro outro. Eu sei que a gente já faz isso às vezes, mas eu acho que achei interessante para mostrar isso, porque foi bem efetivo aqui nessa jogada. Eu sei que não chegou até o QB ainda, mas foi bem efetivo pela movimentação que o guard teve que fazer, assim. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, com certeza chegaria. Falando com safeties aqui, em relação a RPO, com o Brunão como free safety, mas serve também para nickel, serve também para strong, se tiver como nickel. Quem estiver como jogador de RPO, né, jogador que tem que atacar o slot ali. Não esquecer só, como quando a gente for esse tipo de jogador, né, tipo o Brunão é esse tipo de jogador aqui, e que esse cara, ele pode ainda verticalizar essa rota, né? Pode ser tipo, sei lá, um double post, por exemplo, desse lado ainda, né? Então é só pra gente... Óbvio que o que o Bruno faz aqui é perfeito, porque a gente tá em match 3, então ele vai atacar ali mesmo, mas caso ele continue vertical, numa rota vertical mesmo, uma goal ou numa post, a gente tem que levar esse cara até o safety ainda, né? A gente não vai soltar ele de imediato, assim. E a mesma coisa serviria se a gente tivesse em mod, por exemplo, assim. A gente vai levar ele vertical ainda até o fim agora, nesse caso de mod, né? Aqui nesse caso de match 3 até o safety. Então é só pra... que a gente focou muito, né, em parar RPOs e a gente treinou bem contra isso, mas ainda pode não ser, pode ser só um passe, só o running back tá do seu lado, só. E é isso. Como acabou acontecendo agora, né? Então é só pra gente ter essa noção que, tipo, pô, se não for uma corrida com opção de passe, é um passe, né? Então eu preciso levar esse cara, enfim, jogar esse cara de acordo com o mod ou de acordo com o match 3 ou bracket, se for chamar. Aqui a gente tava em match 3, falando de safety, ainda free safety do Deluca que tá aqui, então lembrar, tipo, se a gente tá fazendo desguide de sair do full, sair de mod pra descer pra cima pra flat, beleza, mas a gente é o cara do RPO aqui desse lado ainda também, e aí, tipo, o que a gente não pode fazer é deixar de acompanhar o nosso cara, né? Então eles rodaram o bench ali e, tipo, o cara tá livre na flat. E a gente tá dobrando a marcação em cima de número 1, sendo que chamada é de match 3, né? Então aquele cara assim pra flat é nosso. E mais do que isso, nós somos o cara do RPO ainda. Então a gente não tem que estar indo pra trás de maneira alguma. A gente tem que estar, tipo, esperando a decisão ali de estímulo de rota do recebedor. Então a gente tá indo pra trás, tipo, e perdendo, tipo, e pronto. Bench, tomamos o passe aqui, quick game rápido ali. Que a gente não quer, que a gente comentou no início do jogo, que é o que eles fazem a partir de jogo, passe fácil, né? A gente tá dando pra eles. Assim. Então lembrar do tipo de cobertura que a gente tá fazendo e lembrar da nossa responsabilidade em relação a alinhamento também, alinhamento não, e a responsabilidade de RPOs. Aqui é aquela troca que a gente faz com os corners, né, chamada de 5. E a primeira coisa aqui é em relação a safety, assim, eu não vou colocar que precisa sair em cima desse cara, né, mas eu julgo ser mais fácil a gente estar mais aberto e não sair, tipo, aqui, né, não deixar ele livre de imediato, assim, mas a gente pode sair, tipo, em cima dele mesmo, ou inside leverage dele ali, em alinhamento mesmo. Vamos sair em off, ok, mas, tipo, podemos sair mais pra lá e não, tipo, na nossa posição base aqui pra depois ter que cobrir ele, assim, acho que é uma posição ruim pra gente fazer isso, assim, às vezes o QB pode ver e, tipo, lança uma hit e fudeu, assim, a gente não consegue, e o cara vai ganhar jarda pra caralho. Óbvio que é situacional isso pra nós também, mas deu certo, mas ao mesmo tempo a gente não pode também deixar o cara livre, assim, então eu acho que o Brunão nesse caso pode alinhar mais pra fora aqui, pra poder marcar o número 1 realmente, né. Em relação ao Nickel, que é o cara que vai dar ajuda a alguém, né, nesse tipo de chamada, eu prefiro, honestamente, que o Nickel dê ajuda ao safety e não ao corner. Tipo, ele pode alinhar igual o Tonho tá aqui alinhando em cima do Ken como corner, como se fosse o safety, né, em cima dele, só que ele tá ajudando o pão de baixo lá do Umbelino, por exemplo. Isso vai fazer com que o Umbelino possa jogar igual o Brunão tá jogando aqui, né, bem mais interno, tomando possíveis posts até, porque ele sabe que ele tem ajuda do Nickel em hit, por exemplo, em flanker screen, sei lá, coisas que eles podem rodar curto, assim. Então eu prefiro que o Tonhão, nesse caso o Nickel, né, dê ajuda ao flanker, porque é onde está o safety, e não ajuda ao corner. Porque o corner a gente quer um contra um mesmo contra esse slot, é isso, assim. Para tirar essas crows, essas terceiras longas, né, crows que eles fazem, e para tirar às vezes pro alinhamento double post, como a gente está meio que alinhado para tirar, né. Então só que double post também não foi, double post não tem um down específico, né. Mais as crows. Então acho que seria um ajuste legal pra gente fazer em relação aos safeties aí, nesse alinhamento de bracket. Falando com corners agora para falar de press, iniciando falando de press bail aqui, em cima com quem? Esse elemento press bail, nossa, o alinhamento tentativa de tirar quick game, né? Tentativa de tirar quick game de flanker seria hits. Então é tentativa de tirar hits, assim. Fora isso, são só rotas com releases verticais, né? Então aqui o Ken acaba desacelerando, né? Faz o press bail e acaba desacelerando e depois tipo perde o cara no fundo do campo. Tipo, perdeu o ponto em cima desse cara, né? Sendo que a gente não deveria aqui.
Então pensa que, tipo, hoje a gente vai lidar com hits ou slants, pronto, quick game, assim. E a gente consegue, e por alinhamento a gente vai tirar essa opção do quarterback, certo? Por alinhamento. Não é que ele não vai jogar ela, por alinhamento a gente vai fazer ele pensar. E a gente só vai acelerar se a gente realmente ver essas rotas, né? Então nesse caso, tipo, a gente só desacelerou porque a gente tava com um cushion ok. Então tipo, mantenha o seu cushion. Esse cushion tá ótimo pra nós, é isso que a gente quer manter. Porque você é ponto em cima desse cara, então esse cushion pra nós tá ótimo, assim. Então é só pra gente não desacelerar e perder ponto em cima depois, sendo que não era a nossa rota, né? Falando ainda daquele disguise não, falando de bracket, quando nós vamos inverter o corner para jogar no slot, né? O que o Zu faz aqui, eu acho que é o que a gente precisa fazer também. Fazer esse disguise e em cima da hora trocar, né? Não trocar já desde o início, como o Pedro tá aqui já. Também, bom, não vou nem falar, né, porque o Paulinho tá muito longe aqui pra caralho. Mas se der campo pra gente fazer isso, né? Fazer essa troca mais em cima da hora, assim, tipo, esse é um bom disguise, eu acho, pra gente fazer, assim. E a gente conseguir jogar, tipo, meio que sem eles saberem o que estão fazendo, que nós estamos fazendo, né? Então, deixar pra fazer esse desgaste em cima da hora, eu acho que seria, pra mim, seria o ideal, assim. E aqui o Greg comunica, acho que ele joga bem, ele, ponto em cima do cara que tá do corner, né? Eu não acho ruim, tá? Eu prefiro que a gente possa ajudar o safety do que o corner. Mas não acho que é ruim também, não. Às vezes é o lado maior do campo. Nesse caso parece que tá até trocado a cobertura aqui, né? Parece que o lado maior do campo tá pra lá. Mas às vezes o lado maior do campo tem mais espaço mesmo. Pega um alinhamento grande desse, às vezes é melhor ajudar o corner. Às vezes o Patrick tá aqui, então é melhor ajudar ele. Tipo, de boa, assim. Mas enfim, são coisas que a gente pode testar durante o jogo também. Pra finalizar aqui, falando de todo mundo, né? Nem de corners ou safety em cima de DBs, mas de todo mundo, assim. Sobre tackle. Tackle no perímetro, nesses RPOs ou passes rápidos, é uma coisa essencial, assim. A gente treinou no fim de semana inteiro bastante ênfase nesses tackles tendo que perseguir, assim, perímetro. Porque isso é o que vai acontecer, velho. Não adianta a gente achar que eles não vão fazer RPOs, mesmo quando a gente tá tirando, tipo agora, assim. O DeLuca vai ter que dar esse tackle nesse slot ainda. Tipo, o quarterback não tem isso aqui, por alinhamento, assim, mas ele lançou porque, tipo, viu que o DeLuca tá um pouquinho distante, não sabe se ele vai ler ou não vai ler, tipo, e ele leu e ele atacou bem. E, tipo, só que ainda a bola foi lá, tipo, a bola foi no Patrick, por exemplo. A gente tem que dar o tackle nesse cara ainda. Ou o LB às vezes está dividindo a distância, o quarterback acha que consegue lançar a bola e tipo, o LB vai ter que dar aquele tackle ainda. Então tudo que a gente terminou de tackle em perímetro, esse jogo, entenda que tipo, a gente vai ter que dar, mesmo que o nosso gameplay seja tirar RPOs, tirar quick games, ainda vai ser lançado ainda. E isso vai colocar à prova, tipo, se a gente consegue taclear em espaço ou não. Então é muito importante a gente, por sul de todo mundo, não ser passivo e então atacar, diminuir a distância em relação ao recebedor e atacar com o ombro rápido, não esperar ele decidir por você, decida por ele, dá um tackle nele antes. Então isso é essencial para que não aconteça de a gente perder esses tackles, não que a gente tenha perdido esses tackles, né, mas de não perder esses tackles em perímetro que vão acontecer, certo? Vão acontecer jogadas no perímetro, a gente precisa dar o mínimo de jarda, mínimo de ganhos para o ataque adversário possível. Bom, é isso, tudo que eu tinha para falar aqui de ajustes é esse. Lembrar que a gente tem bastante estudo para fazer, a gente tem coisas para assistir, coisas para ler, coisas para assistir de novo, né? Tá tudo na nossa mão, assim como estudo. E o mais importante, eu acho, é a gente ter a mentalidade de que o jogo vai ser uma montanha-russa. A gente vai ter bons momentos, a gente vai ter maus momentos, e não é isso que vai decidir o jogo. O que vai decidir o jogo é literalmente jogarmos os 4 períodos sabendo que isso vai acontecer, sabendo que nós temos que contar com o nosso próprio companheiro em campo para que a gente desempenhe bem no final da partida e que a gente vença. Esse é o resultado final que a gente quer, assim, vencer, certo? Então é isso, mano. Qualquer coisa me procurem aí, bola out.